Fala galera que acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal VuFut, sejam bem-vindos. Bora para mais um vídeo no canal falar dessa partida de ontem, desse empate com gosto de derrota e de notícias no mercado da bola. Bom, antes de mais nada, eu te convido a fazer parte da família VuFut, se inscreva, curta, comenta, compartilha, vamos falar de Vasco da Gama. Bom, eu já começar falando aqui do jogo entre Vasco e Chapecoense, um empate com gosto de derrota. Não deu para mim poder assistir esse jogo, mas vendo os melhores momentos, vendo os comentários de outros, o pós-jogo de outra rapaziada aí que cobre o Vasco da Gama, todo mundo falando que realmente foi uma massa do Vasco, que pelos melhores momentos dá pra ver que realmente o Vasco dominou a partida, mas não foi efetivo, né, não agarrou as oportunidades, não fez os lances, né, jogando a elite do futebol brasileiro, isso custa caro, isso custa muito caro. Talvez se a gente estivesse jogando contra uma equipe mais qualificada, muito provavelmente o Vasco poderia até mesmo perder o jogo. Inclusive no pós-jogo eu vi muitos comentários, né, cara, e você vê que o Vasco aí, às vezes ele tá tão meio que conectado um com o outro, que você vê que, eu acho que dos 5 pós-jogo que eu vi ontem, todo mundo tá falando a mesma coisa. O Vasco tá perdendo muitas chances, o Vasco vai fazer, isso tá a cara de Daeme, o Vasco perdendo um caminhão de gols, e foi realmente o que aconteceu, só que com gol na reta final. O Brenner perdeu 3, 4 chances claras, o Coutinho perdeu chance, o próprio Puma que fez o gol perdeu chances, né? Teve questão também da polêmica daquele gol anulado, né? Wilton Pereira Sampaio. Em algum momento, e eu não estou falando que o Vasco deixou de pontuar por causa disso, mas, cara, é impressionante como os caras conseguem brigar. E tava perto, tá? Ele estava perto. O Nuno nem disputa a bola, o Nuno fica praticamente assim, ó. E o jogador do Chapecoense ainda tava meio que assim, quase que abraçando ele. O goleiro vai pular e, enfim, você vê, é o nível, cara, é o nível, é brincadeira, né, cara, os caras, mas enfim. E aí, eu peguei aqui só os números aqui, ó, o Vasco deu 30 chutes, desses 30 chutes, 13 foram num gol. A Chapecoense deu um chute ao gol, que foi justamente o chute que foi o gol, 67% de posse de bola e 33% de posse de bola da Chapecoense. Esses são os números da partida. O Vasco segue sem vencer, 2 jogos no campeonato, uma derrota e um empate, apenas um pontinho, 13º colocado, e o próximo jogo será quarta-feira, né, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro será na próxima quarta-feira contra o Bahia, que muitas pessoas falando que o Léo Jardim falhou no gol. Eu também concordo, tá? Inclusive parece que às vezes é um crime você criticar o Léo Jardim. Se muitas das vezes a gente vai criticar um atacante por perder talvez a única chance clara de gol, a gente também pode criticar o goleiro por perder a chance de ter defendido ter defendido a bola ali que iria fazer o gol, e foi o que aconteceu. Um chute do gol, ele espalmou a bola pra dentro do gol e é isso. Eu não estou falando que o Vasco empatou por causa dele, não estou falando que ele é o culpado, mas assim, da mesma forma que às vezes o atacante só vai ter uma chance pra poder matar ali o jogo e garantir os 3 pontos, o goleiro também vai poder fazer uma defesa que vai garantir os 3 pontos, que era esse tipo de defesa que o Léo Jardim poderia ter feito. É um cara que salva a gente, é um cara que muitas vezes salva a gente de levar goleadas, mas, cara, esse é o trabalho dele, ele é pago pra isso. Então a gente também tem que começar a colocar na balança. A gente critica, por exemplo, igual criticaram o GB lá no jogo contra o Flamengo, que antes de ter aquela expulsão, se o GB faz aquele gol, poderia ter mudado pelo menos um pouco a história da partida, que foi a chance mais clara que o Vasco teve na partida. A gente também pode criticar o Léo Jardim, que falhou no gol ontem de empate da Chapecoense. Então isso faz parte, tá, galera? Então tem que entender que não existe ninguém intocável no futebol. A gente tem que pensar no que é melhor pro Vasco da Gama. Os jogadores passam, tá? Os jogadores passam. O Vasco continua e a torcida continua, porque sempre quem sustenta a bronca é a gente. Então assim, pra mim, tô falando por mim, Valmir Ferreira aqui do canal VuFut. Você pode também deixar nos comentários se você concorda comigo ou não. Pra mim não existe nenhum jogador intocável no Vasco da Gama. Eu quero o que é melhor pro Vasco da Gama, tá bom? Então foi um jogo que, pelo que eu vi, o Vasco teve muitas oportunidades, era pra ter sido uma goleada ontem, não soube aproveitar, e o futebol assim, né, cara, quem não faz, leva. E a gente deixou antes de garantir 3 pontos importantíssimos no Campeonato Brasileiro, que tá apenas na 2ª rodada e as pessoas já tá pedindo fora de Diniz. É isso, concorda comigo? Deixa nos comentários, vamos debater aí. Bom, agora vamos falar de mercado da bola, porque o Vasco segue aí no mercado da bola. Inclusive essas notícias que eu vou trazer no mercado da bola aqui, era pra mim ter trago ontem, mas infelizmente eu não consegui gravar por conta de alguns problemas aí, como eu falei. Então vamos dar notícia aqui do mercado da bola. Aí eu vou falar aqui da última que começou a pipocar ontem na tarde, né, meio que pegou muitas pessoas de surpresa, que foi o Alan, cara. Alan, que tá lá no Flamengo, não vem sendo aproveitado. O Flamengo tem um elenco muito grande, de muita qualidade, então não vai ter espaço pra todo mundo brilhar, né. Então assim, vamos ler aqui a notícia, ó.
Em busca de um novo reforço de peso para o meio-campo, o Vasco resolveu entrar na disputa pela contratação de Alan, que segue com futuro indefinido no Flamengo, segundo apurou a ESPN. Inicialmente, o Cruz Maltino trabalha para conseguir um empréstimo válido por uma temporada e aposta na boa relação do jogador com o Fernando Diniz para o negócio avançar. Inclusive, já ligou para o próprio jogador, para o próprio volante, para avaliar a possibilidade de uma mudança de ares dentro do Rio de Janeiro. Eles, vale lembrar, estiveram juntos no Fluminense em 2019, então, ou seja, é mais um jogador. Se for puxar aí, quase metade desses jogadores que vieram recentemente para o Vasco já tiveram algum tipo de contato com o Diniz, já trabalharam com o treinador em outras equipes, então, ou seja, o Diniz apostando e mais uma vez entrando direto aí nas negociações, né? Então acho que, inclusive, muitas pessoas até colocam isso como uma das dificuldades que tem ali do Vasco no futuro, né? Eu não tô falando que eu quero ou que eu peço, é demitir o Diniz, porque ele vem, né, sempre ali participando direto nas contratações. Então, o que você acha a respeito aí de Alan, né, hoje no Flamengo, com passagem pelo Fluminense, uma boa passagem com a camisa do Atlético Mineiro no Vasco da Gama? Você gostaria, você veria com bons olhos, né, um jogador aí para poder reforçar esse meio campo do Vasco? Você acha que ele conseguiria agregar muito aí? Deixe nos comentários. De mercado da bola, outra notícia aqui, uma exclusiva do NT Vascaínos, né, o canal na torcida Vascaínos, do nosso amigo Léo Lacerda. Vamos ver aqui, ó. O volante uruguaio Mauro Ambarri, do Getafe, é o nome da vez nas conversas do Vasco para reforçar o meio-campo. As negociações ainda não estão em estágio avançado, mas o projeto apresentado pelo clube agradou ao jogador. O primeiro contato foi considerado positivo pelas partes. Aos 30 anos, Ambarri foi revelado pelo Defensor Sporting, do Uruguai, e soma passagem por Bordeaux, da França, e Boston River, antes de se firmar no Getafe, onde atua desde 2018. O Vasco tenta viabilizar a chegada do atleta por empréstimo, com opção de compra, enquanto o jogador e seu staff veem com bons olhos um retorno ao futebol sul-americano. Notícia lá do Gustavo Tutinha e do @NT Vascaínos, na torcida Vascaínos, Léo Lacerda. Bom, um bom reforço aí, começou a pipocar muito essa notícia, como disse, exclusividade lá do Léo Lacerda, e a gente precisando de reforço para o meio campo, um cara que joga em La Liga, joga uma das principais ligas do futebol europeu, já, como a gente sabe, né, é do futebol sul-americano, então assim, o próprio atleta já vê com bons olhos, seria uma baita contratação. O Vasco precisando demais dessa engrenagem no meio campo, alguém que ajude a facilitar, onde o próprio Thiago Mendes fez uma boa partida, então, ou seja, é mais um que viria para poder ajudar bastante. Jogador uruguaio, de 30 anos, 1,75 m, jogador que joga com o pé direito, ajuda demais na questão ali da construção das jogadas do Getafe, né? Então, assim, é um bom nome, que inclusive eu vi ali parte da torcida gostando demais. E o Vasco aí já vem tratando aí com essa negociação. É uma negociação difícil. É um cara que é importante lá para o Getafe, tá? Como eu disse, joga numa das principais ligas do futebol europeu. Mas um nome que me agrada demais. Acho que se o Vasco, o Admar, aí, né, conseguir trazer, seria mais um baita reforço. Deixa nos comentários o que você acha aí a respeito, né, do uruguaio Mauro Ambarri. Deixa nos comentários. E para poder fechar, né? Ontem chegou já um reforço que também vai ser de extrema importância e vai ajudar bastante, né, para poder trazer mais força, mais vigor físico, saúde a esse lado esquerdo do Vasco da Gama, que foi o Cuiabano, né? O Vasco ontem anunciou ali, ó, o Vasco informa que chegou a um acordo com o Nottingham Forest da Inglaterra pela contratação do lateral Cuiabano. O jogador desembarcou na manhã desta quinta para a realização dos exames médicos e em seguida dará andamento aos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente como novo reforço do gigante. É isso, né? Então, ou seja, ontem o Vasco já publicou ali, tá um acordo, como foi ontem, né? Já deve ter realizado tudo mais. Se tiver alguma atualização, eu trago com vocês mais tarde. Se vocês também já souberem, pode também deixar nos comentários. A gente tá aqui para poder conversar, bater papo. Aqui não é sobre quem sabe mais de Vasco. Aqui não é sobre quem traz, sei lá, aqui é sobre informações do Vasco da Gama. Então, ou seja, às vezes eu sei, você sabe. Então deixa no comentário, que a gente tá pra poder falar de Vasco da Gama. Não é sobre quem fala primeiro, tá? O importante é todo mundo, com, claro, responsabilidade, se manter informado de tudo que acontece dentro do gigante da colina. Então, como eu disse, ele já chegou, ele não deve jogar contra o Botafogo, acho que até o Diniz, se eu não me engano, comentou a respeito disso. E é isso, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, deixe nos comentários. Caso vocês saibam também de alguma coisa, também pode deixar nos comentários. Pô, vai estar negociando com tal pessoa, fala aqui, comenta aí, entendeu? Fica à vontade. Meu nome é Ferreira, esse canal é o Vulgo Fute. Bom,
E, pra poder fechar, falar também a respeito que o Vasco precisa vencer o Botafogo no final de semana, tá? Outra tarefa difícil. E depois desse jogo final de semana do Campeonato Carioca, a virar a chavinha, porque eu já tô pensativo, cara, eu tô muito pensativo no Campeonato Brasileiro. Eu não consigo tirar o Campeonato Brasileiro da cabeça. Campeonato Carioca, pra mim, enfim, é isso, entendeu? Então, assim, é isso, galera. Fiquem com Deus. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Venha ajudar o amigo aqui a crescer. E valeu. Fui!